estamos entrevistando Wilson Marinho, o, entre outras coisas, presidente da nossa associação comercial. Seu Wilson, diz que o seu avô materno dormiu rico e acordou pobre. Como foi? Mas não só ele, foi muita gente no Brasil naquele tempo. Foi na época, Arthur, que o café era a maior riqueza do brasileiro. E meu avô tinha uma grande máquina de benefício de café na cidade de Monte Aprazível, perto de São José do Rio Preto. E o governo, na época, mandou cortar e pôr fogo no café. Então, todos que mexiam com café, os cafeicultores que tinham máquinas de benefício, acabaram ficando no zero. E aconteceu isso com o meu avô também, na época. Então a sua vida também passou assim por momentos de muito dinheiro, de pouco dinheiro. O senhor sentiu tudo isso? Não tem dúvida. Eu, quando nasci, por exemplo, primeiro fui o primeiro neto, fui o primeiro filho, fui o primeiro sobrinho, fui o primeiro tudo. E quando você é o primeiro tudo e a família tem um pouco de bens, você tem de tudo. Eu tinha de tudo. Dizia minha mãe, minhas tias, minha tia ainda, que eu tenho um grande carinho por ela, dizia que eu tinha roupa disso, roupa daquilo, sapatinho disso, tudo. Mas eu não entendia nada daquilo. Quando eu precisei, eu não tinha nada. Isso já era maior. Uma criança pequenininha precisa. O senhor falou, quando nasci, o senhor nasceu em Florial. Agora eu quero que o senhor olhe ali para a lente da verdade. Eu ouvi dizer que há duas pessoas famosas que nasceram em Florial. Quem são? Um era o Clodovil Hernandes, aquele que famoso, foi até deputado. E o outro fui eu. E o senhor estudou com o Clodovil durante 4 anos. Como é que foi essa relação? Ele lá, eu aqui, né? Nem perto, a gente não sentava na classe, porque ele não gostava muito de mim, não. Ele não gostava do senhor? Por que não? Não, porque a gente brigava sempre, não só isso também. Existia a maneira de que chegava no fim do ano, eu era o primeiro colocado. Eu sempre tirei primeiro lugar. E no 4º ano, inclusive, de grupo, eu fui até o orador da classe. E ele tinha uma determinada bronca de mim, porque, primeiro, eu era um bom aluno em inteligência, mas um péssimo aluno, porque eu faltava, eu brigava, eu uma vez botei o pé tudo na escola com barro. Nossa! Eu toda hora estava na diretoria. E mesmo assim era o primeiro da classe? Isso que todo mundo tinha bronca, não sei porquê também. E tirando esse fato dessa rixa ou dessa inveja de o senhor ser o primeiro da classe, como é que era o relacionamento de vocês? O Clodovil, ao longo da vida, se mostrou uma pessoa talentosa, mas difícil. Ele era difícil como criança? Olha, a gente não vê dificuldade. O Clodovil, ele tinha um problema, às vezes, assim, de amigos, de ter amigos, de participar mais na vida, porque o Clodovil foi uma pessoa que foi adotado pelo seu Domingos, pela mãe dele também, que adoravam ele, os primos, então ele se via muito sozinho. Os pais não tinham ninguém mais, ele tinha primos, como tem primos ainda em Floreal. Então, como ele começou desde criança já a mostrar o talento que ele tinha de confecções, de fazer vestidos, de desenhar, cantava muito bem, por sinal. Eu até me lembro muito bem que minha mãe fazia crochê. Não sei se você sabe o que é crochê, fazia peito de blusa, tal. E na época só tinha linha branca, não existia coisas de cor. E o Clodovil mostrou e deu para ela tem até hoje guardado. Ela não, porque ela faleceu há 3 anos, mas está guardado ainda. Na época ele tingia as linhas brancas com casca de cebola. Ele punha para ferver, jogava a linha dentro e ficava cor de rosa. Super criativo mesmo. Lá embaixo, lá ele já era super criativo. Ele já era super criativo. Uma pessoa boa, muito bom. Quando o senhor tinha 12 anos, seu pai abandonou vocês, sua mãe e 5 filhos, e vocês foram para uma casa de sapê. Como é que foi? Meu pai teve muita coisa boa, foi um grande alfaiate, tinha de tudo para ser uma felicidade grande com a minha mãe, conosco, porque além de uma grande alfaiataria que ele tinha sítio, açougue, foi um homem muito popular, mas infelizmente a bebida fez que ele nos abandonasse. E quando ele nos abandonou, nós já estávamos morando em Magda. Magda é uma cidadezinha pertinho de Floreal. Lá em Magda nós morávamos numa casa de madeira grande e posterior fomos para uma casa de barro e de sapê. Uma casa que tinha um quarto só, nós dormíamos todo mundo amontoado e quando chovia nós ficávamos debaixo de uma mesa para não se molhar. A chuva parava lá fora, mas continuava dentro porque o sapê segura a água. E tínhamos uma cozinha com fogão de lenha, que eu não me esqueço até hoje, que com tudo isso nós éramos felizes, tanto
minha mãe como nós, irmãos. O senhor sabe, o senhor me lembrou da Hebe Camargo agora, que hoje, se cheio de joias, ela fala, mais feliz eu sempre fui. Nós éramos pobretes, alegretes, mesmo quando eu morava no porão. Então o senhor também. É verdade, né? é verdade. Aí o senhor parou de estudar no 4º ano primário e virou arrimo de família. Que emprego o senhor tinha? Porque não, eu em Magda, por exemplo, estou te falando, eu fazia de tudo que acontecia. Eu trabalhava num bar de manhã, 6 horas da manhã eu tinha que estar no bar, porque chegava o ônibus, tinha que fazer o café, servir o café, fazer tudo aquilo lá. Depois eu ajudava numa padaria, ajudava o padeiro, carpia quintal, trabalhava em alguma roça de plantação. O cara ia plantando na frente, você vinha jogando a terra atrás, cobrindo. À tardezinha e na boca da noite eu já era engraxate. Engraxate. Chegou o tempo também de manhã, 5, 6 horas da manhã, 5h30, e aí eu e meus 2 irmãos, no caso, nós íamos num sítio pertinho ali dentro da cidade trazer leite. Então nós colocávamos numa madeira, punha nas costas e vinha para distribuir. Quando a gente distribuía leite em 5, 6 casas, minha mãe lavava roupa para fora. O senhor falou que ela foi mãe e pai, né? Minha mãe foi meu pai. Não faltou nada, foi Graças isso, me a lembro o Deus. senhor ter dito isso. Graças a Deus. E mesmo... com exemplo, Jorge. Com exemplo. Exemplo, brava, e não deixava a peteca cair de maneira nenhuma. E todo o dinheiro que nós ganhávamos era na mão dela. Ela que fazia a distribuição. Ela que fazia a distribuição. E o senhor sabe que me chamou muita atenção? Que o senhor disse que o senhor parou de estudar, começou a trabalhar, mas que nunca deixou de ler. Perfeitamente. Eu tive várias faculdades. A mais importante foi a faculdade da vida, onde eu aprendi muito na minha vida. Mas a leitura era meu segmento. Eu morava em Magda, onde te falei, morei em Auriflama, não tinha luz elétrica, e eu até acordava, levantava de manhã com o nariz preto, porque eu lia perto de uma lamparina. Perto da lamparina. Tinha que ler. O senhor sabe que o Ziraldo fala, e isso vale para todos os pais em pensarem bastante nisso, diz que uma criança, a gente só precisa ensinar a uma criança, nesse sentido escolar, 2 coisas: a gostar de ler e as operações básicas de matemática. Depois o mundo está nas mãos delas. Temos então um exemplo. Não, foi bom, aqui, porque né? inclusive para você ter uma ideia, a minha caligrafia, o pessoal diz que é bonita. Eu aprendi a escrever sozinho em gótico. Eu escrevo gótico francês, escrevo gótico alemão, gótico comercial, convites de casamento, para centenas de pessoas em Araçatuba. O senhor sabe que na pré-entrevista o senhor me falou de 3 casas que marcaram, casas suas, né? Aí o senhor foi para Auriflama. Como é que era a casa já? Auriflama, quem nos levou foi meu tio, esse tio que eu falo que foi meu pai também. Ele foi tio e pai. Sei. Porque não em questão de dinheiro, como é o de nome? me dar alguma coisa. O nome dele era Carlos Cauch. Carlos Cauch. E não em questão de dinheiro, de alguma coisa assim que ele me deu, nada disso. O ensinamento que ele fez e a maior herança que ele deixou, que ele me mostrou, foi a que eu aprendi a trabalhar. Eu trabalhava com ele, com o meu avô na fazenda, tomava conta do armazenzinho da fazenda. E aprendi muito e vi que o que eles obteram foram através do trabalho. Mas o senhor falou que saiu de uma casa de sapê e foi para Auriflama, numa de tábua, mas que parecia... Era isso? Era um castelo. Era um tinha castelo. 5 cômodos, pra você ter uma ideia. Nós tínhamos, cada um tinha o seu quarto. Que maravilha. Tinha uma sala grande, uma cozinha maravilhosa, um quintal até com pomar. Meu tio que nos levou para lá e a nossa mudança coube num 1/3 da carroceria do caminhão. Que era uma cama só que dormiu 5, né? E a cama da minha mãe que era separada. E acho que uma mesa que existia. Então o senhor saiu do sapé para o palácio. Foi para um palácio. Como é que aconteceu o primeiro emprego mesmo? Foi esse próprio meu tio que arrumou para mim em Auriflama, na maior loja que tinha da época lá, chamava Casa Pereira. Sei. Era uma loja de confecção, de calçados, de, como é que fala, secos e molhado, tecidos, tinha de tudo. Tinha até bomba de gasolina na frente, Tinha. que atendia o pessoal.